ciúme pode se manifestar bem cedo, mas é mais comum que seja notado a partir dos 2 ou 3 anos de idade da criança. É porque esse é o momento em que ela ganha a noção de que há um outro além dela e teme que esse outro desvie a atenção da mãe, principalmente. Segundo Aurélio Mello, professor de desenvolvimento humano do curso de psicologia da Universidade Mackenzie de São Paulo, esta também é a fase da entrada no que a psicologia chama de complexos de Édipo e de Eletra. O primeiro é definido como o ciúme que os meninos têm da mãe, e o segundo como o ciúme que as meninas têm do pai. As pesquisas de comportamento informam que o ciúme surge bem no início da infância. Se ele não for incentivado pelos adultos e, ao contrário, for ignorado por eles, a fase pode desaparecer naturalmente e sem traumas. As crianças, e muitas vezes até adultos, têm tendência a polarizar ideias. Quer dizer que se uma criança ouve dizer que o irmão é bonito, sua tendência natural é imaginar que ele próprio é feio. A criança não aceita normalmente a ideia de que ambos podem ser bonitos. As crianças são seres frágeis que precisam aprender a desenvolver sua autoestima e autoconfiança. Sempre, diz Késia Bombonato, psicopedagoga e presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Como fazer isso pelas crianças? Fazendo com que elas saibam no dia a dia e com muita constância o quanto são admiradas e queridas. Mas não só com palavras. Acolher a demanda emocional da criança exige atenção pessoal, um colo, um carinho, demonstração física de afeto, de amor, de atenção, de interesse e de respeito. Também é preciso agir com a naturalidade quando a criança demonstra ciúme. Não reprima as manifestações de ciúme. Acolha a demanda emocional da criança, dando um colinho a ela, por exemplo, sem nunca esquecer de estabelecer limites, diz a psicóloga Elisa Vieira, mestre e doutora em desenvolvimento infantil pela Universidade de São Paulo. Depois de dar atenção e reassegurar a criança que seu lugar está garantido, os pais não podem se deixar aprisionar pelos desejos da criança, porque ela precisa aprender a dividir afetos. É importante demonstrar que, assim como há momentos em que os pais cuidarão dela, há outros em que os pais darão atenção ao irmão ou irmã, assim como há tempos para os dois. Aos poucos, a criança vai ganhar confiança e aprender a suportar a frustração de não ter exclusividade. Isso é fundamental para o amadurecimento e para desenvolver as relações de respeito. Mas entenda que, antes, a criança tinha a exclusividade que reclama e que é a razão do ciúme. Separações e novos relacionamentos são cada vez mais frequentes. Lidar com naturalidade com esses fatos faz com que a criança haja da mesma forma. As crianças aprendem muito por imitação e costumam espelhar a atitude dos adultos. O ciúme e a possessão andam juntos. O sentimento de posse faz parte do comportamento egoísta do ser humano. Para a criança, é natural imaginar que é tudo dela e para ela. Ensinar a compartilhar e a dividir, ensinar humildade, faz parte da vida. Compaixão é uma atitude que a criança aprende, assim como o desapego. Mas para isso, é preciso que a criança tenha exemplos, principalmente da mãe e do pai. O ciúme é bastante comum na infância. A questão é que a criança tende a não saber expressá-la verbalmente. A criança pode expressar seu ciúme com agressividade contra o instrumento do seu ciúme. Essa agressividade pode, inclusive, colocar o outro ou a outra em perigo. Quanto mais nova é a criança, mais difícil a sua comunicação. E muitas vezes a criança não tem noção do que se passa e quanto mais ela trabalha internamente seus sentimentos, mais estimula mecanismos de rejeição da família contra ela. Ultimamente, desenvolveu-se a tendência de diagnosticar crises de ciúme da criança como agressividade, distúrbio de conduta, comportamento psicótico.
É o resultado de muita propaganda de laboratórios que pretendem vender remédios para tudo, cada vez mais e em maior quantidade. O ciúme infantil, em princípio, não deve nem pode ser tratado com remédio. Se ele for bem abordado, como deve ser, e for identificado corretamente, a família pode enfrentar o problema sem castigos, remédios e ameaças, com amor, atenção e respeito. Em termos de frequência, o ciúme é mais comum no irmão mais velho ou em famílias com um único filho. A propósito, uma das razões para um casal só ter um filho é exatamente o ciúme do pai ou da mãe. A tendência hoje é de ter menos filhos, até por questões econômicas, mas ainda há uma forte razão ciumenta nessa prática. A agressão é a forma mais comum de manifestação de ciúme, mas certamente não é a única. Há crianças que são capazes de tudo para chamar a atenção dos pais, e há outras que regridem, perdem o controle que já tinham dos esfíncteres, voltam a urinar na cama e fazer cocô nas calças. A ansiedade, a insônia, distúrbio do sono, pesadelos e a manifestação do desejo de dormir com os pais são muito frequentes. Isso é mais grave quando o primeiro filho é uma menina e a segunda um menino, porque a criança percebe a extrema valorização do filho macho em determinadas famílias. Outro perigo é a criança assumir por si mesma o papel de pai ou mãe do bebê que chegou. Isso ocorre principalmente quando a diferença de idade é grande. A criança está compensando para não sofrer e até é valorizada por esse tipo de atitude. Mas é um perigo ela assumir um papel que não é dela, porque ela não está preparada para assumir responsabilidades. Essas crianças costumam desenvolver ansiedade, rigidez de pescoço, sintomas de sobrecarga de coluna e estresse. Tentar ser adulto antes da hora é sempre preocupante, estressante e prejudicial à criança. É muito ruim para qualquer criança, mas há pais e mães que têm pressa em ver os filhos como adultos. Você já é uma mocinha ou você já está um rapazinho. São fórmulas prejudiciais para o entendimento e o desenvolvimento da criança, que precisa e necessita ser criança e tem o direito de ser criança. Diante do ciúme da criança, o melhor que os pais têm a fazer é deixar que ela o expresse e não ter pressa em dar respostas. Chavões do tipo, mamãe te ama também, você também é importante, não funcionam para a criança ciumenta, porque ela quer ser amada e não ser amada também. Os pequenos gestos é que vão fazer diferença. Um colo, um carinho, uma atenção exclusiva, um momento, uma atitude. É sempre importante que essa criança tenha com os pais um tempo só dela, exclusivo. Mesmo que ela puxe conversa para o assunto, não fale sobre o irmão ou irmã nessa hora. Fiquem centrados na criança e não cuidem de manipulá-la com elogios que soarão vazios e inoportunos. O ciúme entre irmãos é normal, mas estejam atentos para que o ciumento não assuma um papel de vítima, de injustiçada, de incompreendida. Se ela manifestar alguma raiva contra os pais, é normal. Não se pode deixar que ela reflita o seu ciúme no comportamento, fazendo birra ou manha, ou ainda assumindo que tudo que os pais fazem por ela é insuficiente. Cuidado, porque o irmão mais novo geralmente é uma vítima preferencial do ciúme e até de agressão do irmão mais velho, mas pode passar a ter raiva dele e procurar uma forra. Isso cria inimizade, mais do que concorrência, e um clima de conflito que só pode ser resolvido por um psicólogo ou pelo psiquiatra, para evitar a polarização extremada, que é grave. Quando a criança consegue introjetar a sensação de que tem com quem contar, fica segura. O ciúme natural não será suficiente para acabar com a sua autoconfiança e destruir sua autoimagem. A noção de confiança é introjetada na primeira infância com amor, carinho físico, atenção, respeito. E não há castigo ou ameaça capaz de introjetar
respeito e admiração. Pode introjetar medo, mas a pedagogia da guerra, do conflito, só leva a mais guerra e mais conflito. O ciúme pode e deve passar com a atitude correta dos pais e com o tempo, mas também pode se agravar dependendo de como a família lida com a situação. Se a família não entende ciúme, não apoia a criança, não toma a atitude correta, está retroalimentando o ciúme e a desvalorização da criança. Uma situação comum de ciúme é o egoísmo, o egocentrismo exagerado, não compartilhar, não ceder o que é seu. Os pais não devem interferir, deixem que as crianças resolvam sozinhos. Se ela não cede o que é seu, logo encontrará quem não ceda o que é dela, e aí vai aprender a negociar. Ou então, vai encontrar a criança que cede e percebe que isso também é bom. O relacionamento entre irmãos é um treinamento para a vida. Eles vão aprender a conviver, a viver em grupo, a se relacionar com outros, a compartilhar experiências, conhecimento e coisas materiais. Cuidado com o ciúme excessivo. Ele é um sentimento que precisa ser observado com cuidado e combatido. Negligenciado, o ciúme vai atingir níveis prejudiciais à criança, ao seu desenvolvimento e à dinâmica da família. O ciúme patológico é uma doença que pode ser grave e ter formas devastadoras. A causa está nos problemas emocionais da criança e chega à vida adulta. Por isso mesmo, os pais devem estar muito atentos e entender quem está sob os efeitos negativos do ciúme, principalmente considerando a importância que desde a infância o afeto seja direcionado como fundamental na constituição subjetiva da criança como pessoa. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim. Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro. Ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.